16 de maio de 2018. Estou aqui com o Paulo Cobiça, meu amigo de longa data, e gostaria de falar contigo sobre a Marcha do Bairro Alto, claro que conheces bem, não é? As tradições e, sobretudo, exatamente o que é que pensas das marchas da cidade de Lisboa, não é? O que eu penso é que são muito importantes, quanto mais não seja, para nos reavivar a memória anualmente daquilo que acontecia e daquilo que acontece na cidade. Depois, são importantes porque são uma manifestação cultural nossa e muito portuguesa, e, apesar de tentarem fazer comparações com o que não é comparável, as marchas são, sem dúvida, um dos momentos mais altos das festas da cidade, sempre, em todos os anos. Sobre a Marcha do Bairro Alto, lembro-me sempre da Marcha do Bairro Alto, aliás, é uma das minhas preferidas, sempre, mesmo quando não é a melhor, para mim é sempre uma das melhores. E, portanto, aí sou bairrista, porque somos amigos há muito tempo. Sim, sim. E andei sempre pelo Bairro Alto também, portanto, é difícil não ter aqui um lado apaixonado, sentimental e sentimental. Obviamente, nasci um bocadinho mais abaixo. Sim. Nunca vi a rivalidade da Bica Bairro Alto como uma grande rivalidade. Aliás, sempre achámos que nós éramos amigos e irmãos, basicamente, e defendíamos as mesmas coisas, e agora estamos todos na mesma freguesia, melhor ainda. O que eu espero da Marcha do Bairro Alto? Espero que seja mais ou menos um espetáculo como foi o ano passado, como foi há 10 anos, que me lembro bem. E no fundo, quem ganha é Lisboa nesta história das marchas. Obviamente, bairrismos à parte, cada marcha defende a sua tradição, a sua história. Eu sei que a Marcha do Bairro Alto este ano é aos Barbeiros, não sei se podia dizer isto, se é alguma inconfidência. As pessoas já sabem, já está partilhado por lado, não é? Acho que é uma tradição bem engraçada agora que começam a aparecer os novos barbeiros, que já não são os mesmos. Os barbeiros na Idade Média eram, por exemplo, dentistas também. Era uma espécie de médicos que faziam... Pois fala-me nisso, que isso é extremamente importante, que a maior parte das pessoas não sabe. A gente já falou particularmente o que era o passado dos barbeiros e o que é que será... eram um bocadinho os cirurgiões. Ou seja, quando havia uma ferida ou uma sangria para fazer porque o soldado se tinha alejado numa batalha ou numa contenda ou numa coisa qualquer, era o barbeiro que o tratava. Da mesma forma, quando se queria arrancar dentes, ia só o barbeiro, na Idade Média. Era o barbeiro é que tinha essas funções todas. No fundo, era um cirurgião. Aliás, há quem lhe chame mesmo de cirurgiões. E, portanto, é engraçado o Bairro Alto pegar nisso, até porque o Bairro Alto era uma zona onde havia muitos. E depois tinha os barbeiros de bairro, já no século XX, os barbeiros de bairro, que era onde se ia até discutir futebol. Quem for ainda hoje aos barbeiros de bairro, aos barbeiros tradicionais, a bola e o recorde estão lá sempre. É como os cabeleireiros das mulheres, não é? Como os cabeleireiros das mulheres, há sempre o lado social da coisa. Nós também tínhamos, nós homens temos a mania que não temos esse lado, mas também temos. E vamos lá e também íamos ao barbeiro e ficamos sempre a discutir futebol, ou a discutir política, ou a discutir os assuntos que estão a dar, que estão a passar na televisão ou que estão no jornal. Portanto, faz parte desse lado social. Mas os romanos iam às termas também fazer este lado social. Não é? Na época romana isto já existia, portanto, ou seja, nós na prática vamos repetindo as tradições e acho que trazer os barbeiros para a cidade outra vez, nesta altura em que há imensos barbeiros novos e cabeleireiros e está uma em cada bairro há 4 ou 5, acho que é muito engraçado, muito boa ideia e estou à espera de uma coisa assim charante. Eu acho importante também, como historiador que tu és, não é? Esta inovação, porque como tu falaste exatamente, a evolução ao longo dos séculos, não é? Que é importante, que a maior parte das pessoas não sabe, não é? Acho que essa evolução e depois é como ao software, não é? Como diz o outro. Exato, vai-se fazendo um upgrade, exatamente. Há sempre uma melhoria. Agora, hoje em dia já bebemos um café, cortamos o cabelo, lemos um livro, queremos comer em alguns sítios. Há um barbeiro em Campo de Rico que também tem cafeteria ao lado. Aliás, primeiro entras na cafetaria e só depois é que vais ao barbeiro. Portanto, aquilo tem ali. Ou seja, no fundo é isso que diz, é o upgrade que se foi fazendo. Obviamente também nos fomos especializando. Hoje em dia já não vamos ao dentista ou ao barbeiro, vamos ao dentista ou ao dentista. Mas isso porque também a ciência. Houve uma evolução também. A ciência também evoluiu e, portanto, permitiu que houvesse aqui uma especialização, o que também é bom, não é? Até pela nossa saúde. Diz lá uma coisa, que tu conhecendo bem o Bairro Alto e como historiador, que temas é que achas importante reviver e que nunca foram exatamente apresentados ao mundo global, digamos assim? Eu no outro dia pensava nisso. E, obviamente, a Marcha do Bairro Alto já teve os capotes brancos e os capotes pretos, as guerras do Marquês de Pombal, já teve os Ardinas, que é uma tradição muito grande. Eu fui numa marcha com os Ardinas, nunca mais me esqueço. Os cauteleiros, também me lembro de ter sido os cauteleiros.
No fundo, o bairro alto dá para imensos temas. Agora, há um tema que eu acho que, se calhar, é muito à frente, é muito arrojado, mas falta ali os anos 80, uma coisa que ainda não se mexeu muito. Nos anos 80, os anos bons do Frágil, do Sudoeste, do La Folie, me lembro. Já não existe. Ali, já não existe. Mas agora vai evento qualquer com bar ou o que é, não faço ideia. Não, mas o início dos anos 80, do movimento artístico, de variações, destas coisas todas, é uma coisa que nunca foi retratada. Obviamente porque há um lado aqui que nós temos muito medo de ir buscar estas tradições mais recentes. Ou esta história mais recente, são 30 anos de história só. Sim. Mas esse é um lado que nós ainda não fomos buscar. Depois temos a construção do bairro alto, que eu acho que deve dar pano para mangas numa marcha. O bairro alto fez há pouco tempo 500 anos. Sim, há 4 anos. E eu não sei se pegaram no tema, mas há uma série de profissões associadas à construção da cidade, etc., que se podem apanhar. É outra ideia que eu fui tendo. E depois temos as figuras típicas, os tipóias, as prostitutas, tudo isso faz parte da cidade, até porque nós às vezes confundimos as coisas com temos um lado negativo sobre estas coisas, mas estas coisas faziam parte da cidade. E fazem parte das memórias, não é? Das memórias da cidade, e portanto, porque é que o fado está no bairro alto? Porque estes tipóias o ouviam. Não é? Sim. Toda a gente diz que o fado é originário da Moraria e da Alfama, mais ou menos. Mas o bairro alto também tem uma tradição fadista bastante grande, aliás. As casas de fado grandes costumavam dizer no bairro alto, o Luso, o Faia, o Adega do Machado, portanto, estas grandes casas de fado que ainda existem ali, continuam todas a trabalhar e todas com grandes nomes ainda. Portanto, também tem matéria de facto para ser um tema da marcha. Portanto, já tem aqui 5, assim, num sentido. De resto, eu acho que pegar esta tradição, pegar nestas vivências, não é? Nestas vivências de bairro, cada vez mais existem, até porque cada vez mais não existem, aliás, até porque vivemos numa época de alguma pressão turística, onde vemos os nossos habitantes tradicionais do bairro serem não é expulsos, mas serem trocados ou preteridos em função de outros, principalmente dos turistas, até porque há uma pressão grande do turismo e da habitação, etc. Acho que estas memórias, quanto mais as trouxermos para a ribalta, mais percebemos que os bairros só existem. E, aliás, Lisboa só tem esta fama enquanto turista porque há pessoas dos bairros. Porque no dia em que os bairros todos forem transformados em condomínios de férias, os turistas vão deixar de vir, e a malta ainda não percebeu isso. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam bem que o que faz no bairro alto não é só as pedras, nem é só a arquitetura, é as pessoas que lá vivem. Eu que há uns anos fiz um estudo, quando ainda trabalhava na higiene urbana, fiz um estudo com um colega meu, um engenheiro de ambiente, em que percebemos que, quando estávamos a decidir qual era o sistema melhor para o lixo e qual não era, e eu fiz parte dessa equipa de trabalho, e fizemos um trabalho muito engraçado que dava uma roda de 24 horas. Ou seja, o bairro alto não dormia nunca, porque quando os bares começavam a fechar, começavam a vir os comerciantes. Quando os comerciantes começavam a vir os donos dos restaurantes, depois a seguir os donos dos bares, e portanto, ou seja, o bairro alto andava sempre em vida, e tinha sempre gente, tinha a malta que ia às compras ao mercado, tinha as pessoas que iam beber um copo ao fim da tarde, tinha as pessoas que iam jantar fora, tinha as pessoas que depois ficavam pela noite dentro, e portanto o bairro alto acabava por nunca dormir, andava ali, é um bocado como Nova Iorque, a cidade que nunca dorme, assim era o bairro alto, era 24 horas. Continua na mesma, agora com outro género de, digamos, pessoas, não é? Exatamente. Sim, mas eu acho que é isso que é importante, eu acho que aí as juntas de freguesia, eu estive agora a ler um artigo engraçado no jornal, antes de ir para aqui, sobre isto da habitação, e que as juntas de freguesia de Lisboa estão a fazer bastante pressão sobre o governo, tem mesmo que fazer, porque corremos o risco de ficar descaracterizados. Aliás, é uma coisa que me assusta, é de repente não haver as pessoas que fazem a vida do bairro, não ir ao café na Rua da Atalaia, ou não ir à Rua da Rosa comprar pão, ou todas essas pequeninas coisas fazem imensa confusão que comecem a desaparecer. E eu noto que há muita pressão turística, obviamente, mas tem que haver um controle, tem que haver aqui um equilíbrio. Obviamente os turistas são bem-vindos, nós somos uns tipos muito simpáticos, que os tratamos bem, eles até nos deixam cá algum dinheiro. Também não sou contra os imigrantes, bem pelo contrário, mas acho que há que haver aqui um equilíbrio, porque os bairros, na realidade, são muitas pessoas que os fazem. E sabes uma coisa importante que agora que eu estou a olhar para ali, Museu das Comunicações, que está uma coisa extremamente importante, estamos a registrar um momento que é uma comunicação com o mundo global, não é? E por acaso agora veio esta cá, estou a olhar o Museu das Comunicações, e é uma coisa que foi giro, porque foi improvisado e acho que foi giro.
De qualquer maneira, acho que é importante, e eu quero agradecer o teu testemunho, Paulo, e vamos encontrar-nos por aí, não é? Vamos para fazer o nosso passeio, e de qualquer maneira, em nome pessoal da amizade que nos liga há muitos anos, eu quero agradecer a tua vontade, e de certeza absoluta que as pessoas vão gostar, sobretudo os marchantes da Marcha do Bairro Alto, vão gostar exatamente Agora, da boa vossa sorte informação. para os centros da Marcha do Bairro Alto e para a Marcha do Bairro Alto, Ok. para toda a equipa diretiva, porque eu sei que a coisa não Não é fácil. Não é fácil. Também estive envolvido durante muitos anos nas marchas e sei que Eu sei que tiveste. há ali Um frenesinho, falta uma semana, não é? Há um lado voluntário muito grande. Sim, Exatamente. falta uma semana, vocês vão Falta uma dia semana. E tu estás agora no Museu de Lisboa, não é? O Palácio, chama Palácio Pimenta, não é? Um museu os Sim, museus. as marchas são muito importantes. E digamos, acho que falta só uma coisa, pá, o Museu das Marchas, pá, que isto é uma das coisas que andamos lutando. Há uma coisa, não sei, mas até este momento não houve vontade. Mas pronto, mas isso aí, andamos lutando realmente. Acho que tem pernas para andar. Mas já as memórias é que não temos que apagá-las, e esta vai ser uma que não vai ficar apagada. Obrigado, Paulo. Obrigado, Deus.